Vamos abrir Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. 12. Isso. Os versículos de 1 a... ao 4. Hebreus 12, de 1 ao 4. Vamos ler em uma só voz. Portanto, também nós que temos rodeados tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da sua ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Que Deus nos abençoe através da sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus, nós rogamos o auxílio do Espírito Santo. Ele é o Consolador, é o que está em nós, que vem nos lembrar, vem nos guiar e vem nos fazer andar na verdade. Que o Senhor se compadeça de todo o teu povo em assembleia, ouvindo a sua palavra. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir. Como diz, ouvi e a vossa alma viverá. Que o Senhor nos alimente, que o Senhor ressuscite mortos, que o Senhor edifique a sua igreja. No nome de Jesus, amém. Tivemos há pouco a Olimpíadas, não é? Alguns puderam assistir. E aqueles atletas, eles se preparam 4 anos. Aquele nado sincronizado das meninas que mergulham na piscina e ficam com as pernas na sincronia é um trabalho difícil, é muito treinamento. E quando se aproxima os jogos, essas pessoas entram em um processo de cuidados, porque alguns precisam pesar tanto, então precisam manter o seu peso, outras têm de conseguir peso. Então cada atleta tem uma disciplina rígida, porque o propósito deles é alcançar o pódio, né? Pelo menos uma das 3 medalhas. O apóstolo Paulo, dessa época grega das Olimpíadas, ele usa terminologias aqui do capítulo aplicadas ao seu povo, ao povo de Deus. Então, nós vamos aprender aqui quais são as posturas do atleta de Cristo. O que um atleta de Cristo, uma pessoa que está na equipe de Jesus, como ela deve se postar, o que ela deve fazer para desempenhar bem o seu papel, a sua função na equipe do Senhor Jesus. Postura do atleta de Cristo. Em primeiro lugar, o atleta de Cristo deve atentar para os atletas antigos. Vejam aí. Portanto, versículo 1. Também nós, presente, né, de Paulo ali, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas,
Ele está se referindo aqui ao capítulo 10, desculpem, o capítulo 11, que fala dos heróis da fé. Então, houve pessoas que vieram antes de nós, atletas, e fizeram o seu papel, e agora estão na arquibancada, vamos dizer assim, observando nós. O bastão foi passado para nós, e agora é a nossa responsabilidade. Então, desculpe, eu falei até Paulo, né? O autor dessa epístola é desconhecido. Então, esse autor desconhecido está convocando os atletas atuais a refletirem nos atletas anteriores, que vieram antes deles. E aprenda algumas coisas aqui. Primeiro, as dificuldades não conseguiram fazê-los desistir de andar com Deus. Quando você vê os heróis da fé, eles passaram por muitas lutas, mas pela fé, eles sempre venceram. Vejam, no caso, o atleta Jó. Jó foi provado, foi tentado, ele perde bens, perde 10 filhos. Satanás apostava, que essa foi a argumentação dele, que Jó só continuava no caminho, só era um atleta de Cristo, porque Deus estava protegendo ele, dando a comida, dando a segurança, a proteção. Mas retira essas bênçãos, e eu quero ver se ele vai blasfemar na tua face. Ele perde então os bens e também perde 10 filhos. Isso em um só dia. Mas o que é que esse atleta disse? Jó, primeiro, levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele quer que nós olhemos para essas figuras para não desistir nessa maratona que nós estamos entrando e abandonar. Lembre que ele não só perdeu os bens, ele perdeu os filhos e perdeu a saúde, porque o maligno colocou tumores, desde a planta do pé ao alto da cabeça, e a mulher dele, de Jó, ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Disse: louca, recebemos bem do Senhor, não vamos receber o mal, e com isso ele não pecou nem com os lábios. Louvado seja o Senhor, Então o servo de Deus não está blindado das adversidades da vida. Não há essa promessa na Escritura que se você entra nessa equipe do Senhor, não, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Não diz a palavra de Deus? Sim, mas isso é uma aplicação para a eternidade. Lá não haverá choro, não haverá tristezas. Deus está conosco nos momentos maus, administrando os acontecimentos. Diz que o apóstolo Paulo, capítulo 10 de 1 Coríntios, não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Deus não deixará que os momentos maus destruam a nossa fé em Cristo. Não sei o que você vai passar ainda, mas eu sei de uma coisa: diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eles continuaram, os atletas anteriores, andando com Deus, mesmo não vendo a concretização da promessa. Pela fé, diz o capítulo 11, quando Abraão, chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. É quando ele chega na terra que o Senhor diz: essa terra aqui eu vou dar aos seus descendentes.
ele não teve escritura, não teve nenhuma garantia. Anda pela terra, essa terra vai ser dos seus descendentes. E diz que não só Abraão, Isaque e Jacó andaram peregrinando na terra prometida, diz que todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, a escritura da terra, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ele prometeu. Pastor, não estou vendo, pastor. Não seja como Tomé. Só vou crer se ver. Não. Seja crente. Creia na palavra do Senhor. Nós nos alegramos ao ouvirmos as promessas eternas de Deus, mas não chegou a hora de desfrutarmos presencialmente delas. Filhinhos, agora sois filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, assim como Ele é, nós seremos. Louvado seja Deus. As promessas eternas de Deus têm o poder de nos animar a continuar na caminhada cristã. Porque eu não desisto? Porque quando eu lembro do que Deus me prometeu, e Ele nos prometeu a vida eterna, eu não me deixo abater, não me deixo esmurecer. Necessitamos avivar em nossa mente com as promessas eternas de Deus para termos ânimo de continuar na caminhada. Foi quando a cidade destruída, Jerusalém, aí que o Jeremias presenciou todo aquele caos, ele escreve em Lamentações: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Traga essas promessas à sua mente para você vencer o presente. Amém. Muitos lá do passado foram maltratados, presos e mortos, mas não negaram a fé. Diz o Hebreus, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da sua promessa. Às vezes, com uma dor de barrigazinha, a gente já está querendo desistir. Vai chutar o balde, não quero mais saber. O Senhor não me abençoou, não supriu minha necessidade. Olha a vida desses homens, eles não desistiram, eles continuaram. A fidelidade a Deus poderá redundar em muitas perdas de valores afetivos, materiais e a própria vida física. Pai pode se voltar contra você, a mãe, o parente. Você pode perder bens por causa da perseguição. Você pode até perder a vida. Mas não perca uma coisa, a fé. Né? Diz lá o Apocalipse, você vai ter tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a fidelidade a Deus, as pessoas tendem a pensar que se eu for fiel ao Senhor, nenhum mal me sucederá e praga nenhuma vai chegar na minha tenda. Não. A fidelidade a Deus não é sinônimo de isenção de sofrimento e de riqueza terrena, mas certeza que há um tesouro para você lá no céu, reservado para vós desde a fundação do mundo, na qual nós vamos ouvir: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o que está reservado para vós. Amém. Postura do atleta de Cristo.
E segundo lugar, o atleta de Cristo deve se abster do lícito que lhe impede de andar com Deus. Vamos ler? Versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Observe que depois da expressão nuvem de testemunhas, ele recomenda, ordena, desembaraçando-nos de todo peso. E aí cita o outro também, e do pecado, fazendo diferença entre peso e pecado. Vocês podem imaginar um corredor com a mochila nas costas? Não dá, né? É um peso extra. Você repare que as roupas são bem próprias de cada esporte para facilitar justamente o seu desempenho. E aquelas roupas são projetadas, principalmente aqueles que vão de mergulho, de nado. A roupa é justamente feita para evitar ou melhorar o desempenho do atleta. Então, se eu sou um corredor, eu não posso levar uma mochila nas costas, porque isso vai prejudicar o meu desempenho. Eu posso até usar uma mochila quando eu estou treinando para ganhar peso, para ganhar velocidade, mas quando eu tiro, eu vou voar, né? Quando eu tiro o peso, eu irei voar. Então, aqui o peso é algo que não é proibido, é algo até lícito. Por exemplo, é lícito um homem ter um relacionamento com a esposa, mas esse pessoal do atletismo, quando chega essa época, se abstém do sexo, por exemplo, porque isso vai ser um empecilho para o seu desempenho. Então, quando ele fala de peso, fala de algo que é correto, mas que talvez alguns precisam deixar. Por exemplo, o desejo de prosperar na vida tem levado muitos a naufragarem na fé. Querer uma vida boa é errado? Não. Querer eu ter uma conta bancária cheia é errado? Não. Trabalhar para ter tudo que é de bom é errado? Não. Mas talvez para você seja. Porque essa coisa, esse desejo seu lícito de querer uma vida boa pode estar prejudicando você no caminho do Senhor. Diz que o que for semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ele não consegue produzir porque o coração dele está tomado pela riqueza. Então, ele não prospera espiritualmente. Tira essa mochila, a mochila da riqueza. As coisas boas desta vida, como lazer, têm impedido muito de servir a Deus. Pense aí. Eu gosto desse de filme. É o meu xodó. Se você for em casa, você vai me ver ali assistindo o filme. Agora, a gente vai dizer, eu vou assistir esse filme 2 horas, depois eu leio a Bíblia. Você lê a Bíblia depois de 2 horas? Não. Depois de eu ir à praia, depois de eu ir no shopping, eu voltar, vou orar. Vai orar? Não vai. Aquela mochila suga toda a sua energia, aí você diz, Senhor, amanhã eu vou me comprometer a orar. Amanhã eu vou me comprometer a ler as Escrituras. Amanhã eu vou fazer isso aqui. Muitos não estão na igreja porque está vendo os programas tão... pode ser engraçado, mas distrai a mente, né? Distrai. É a partida de futebol, é o Bahia, é o Vitória. Oh Deus, cadê o crente? Está lá vibrando, o time perdeu, fica zangado e perdeu o almoço espiritual, o refrigério espiritual. Tira essa mochila.
Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio. O drama não está em fazer essas coisas, que são corretas, mas somos absorvidos tanto por elas, que não vamos perceber que Cristo está chamando. Ei, meu filho, e não percebemos. A família, então, também pode ser um grande empecilho em nosso andar com Deus. Muitos se escondem na família, meu pai, minha mãe, meu filho, né? Mas o Senhor já chamou a atenção, não deixe essa mochila atrapalhar a sua vida com Deus. Quem ama o pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. Eu vou perder minha vida dentro da igreja? Eu vou curtir culto, não tem problema nenhum. Agora, quando Jesus voltar, fique lá, porque só vai os que se dedicaram a Ele, que se consagraram a Ele. Outra passagem é dito, alguém disse a Jesus, vou te seguir. Ele, porém, respondeu, Jesus chamando ele, segue-me. Ele disse, permite ir primeiro sepultar meu pai. A ideia aqui, ele disse, olha, eu vou, Senhor, te servir sim. Depois que meu pai morrer, eu vou te servir. Jesus disse, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vem e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me de casa. Aqui também é uma figura da época que o cidadão está dizendo assim, eu vou pedir permissão aos meus pais para te seguir. Aí Jesus respondeu para ele, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Os pesos podem divergir de indivíduo para indivíduo, mas o que eles têm em comum é que nos compromete em fazer a vontade do Senhor. Talvez você não tenha esse xodó de ver filme como eu tenho. Você vai ter um outro xodó. E é o calcanhar de Aquiles. É aquilo que está impedindo você de se consagrar mais ao Senhor. Nossa prioridade é glorificar Deus. Qual é o fim principal do homem? Glorificar Deus e gozá-lo para sempre. Nada deve nos distrair deste propósito principal. A ausência de cultivo espiritual muitas vezes está sendo negligenciada por um programa que produz satisfação passageira. Ler e orar é melhor do que qualquer coisa. Não estou dizendo que você não possa fazer as outras coisas, mas você excluir o ler e meditar e fazer essas coisas é perigoso. Postura do atleta de Cristo. Em terceiro lugar, o atleta de Cristo deve fugir das tentações pecaminosas que abalam sua comunhão com Deus. Porque diz aí o texto, depois de nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso, o que é lícito, agora do que é proibido, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui já é um pecado. Cada um aqui tem um chiclete, um pecado que não gosta, que fica ali querendo sempre se manifestar na sua vida ou na minha. A gente tem que tomar cuidado com ele. Não deixe ele grudar na sua vida. Por exemplo, Salomão comprometeu seu andar com Deus, porque Deus falou a Salomão 2 vezes. Mas como é que ele vai perder a comunhão com Deus? Porque ele gostava das mulheres estrangeiras. Ele, inclusive, fez uma coleção. Ele teve 1000 mulheres. Não diz que ele gostou de uma judia, não. Diz que ele amava as mulheres estrangeiras. E foi a ruína dele,
que ele, na velhice, vai adorar os ídolos. E Neemias reprova os judeus que estavam se associando com essas mulheres estrangeiras, e os filhos já não falavam judaico, mas a língua das mulheres. Não pecou nisso Salomão, o rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado do seu Deus. Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Eu preciso me afastar do pecado. Por exemplo, outro homem que foi prejudicado, não na salvação, mas na vida espiritual. O rei Josafá gostava de fazer aliança com pessoas que não andavam com Deus. Fez com Acabe, casou Jotão com Atalia. Atalia depois vai destruir a geração, a descendência dele. Deus o reprovou com essa aliança. Ele voltou para casa, quase morre, inclusive. Acabe é substituído pelo filho e ele faz justamente aliança com esse homem, com o filho de Acabe, fazer navios para buscar ouro e prata em outros lugares, e Deus disse: olha, essa obra não vai prosperar. E ele foi prejudicado. Infelizmente, o rei Josafá foi um grande homem de Deus, mas ele não largava o pecado de se associar com pessoas que não convêm. É aquele crente que já gosta do amigo que não é crente e que sempre estimula ele pelo caminho do mal. A avareza anula muitos a andar com Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Toda fonte que nos estimula a pecar contra Deus deve ser destruída para não comprometer nossa união com Cristo. Aqui não tem acordo, não tem aliança, tem de ser destruída. Se não for destruída, nós vamos cair em desgraça. Jesus nos libertou, irmãos, do poder do pecado. Não creia na mentira que pecar é algo normal na vida cristã. Não é. Filhinhos, não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. Mas não posso viver no pecado. Quem vive no pecado não o viu e nem o conheceu. Coloque em sua vida tudo que estimule a andar em novidade de vida. Pense nas coisas de cima, não nas coisas da terra. Postura do atleta de Cristo. Quarto lugar, o atleta de Cristo deve persistir em andar com Deus. Final do versículo 1 diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O homem vacilante não agrada ao Senhor. Não. Ele diz: olha, o homem dividido, o homem que não crê, não pense tal homem que vai receber alguma coisa do Senhor. Homem coração dividido não recebe nada de Deus. O homem vacilante não serve ao Senhor. O profeta Elias perguntou ao povo: se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. E diz o que o povo ficou assim: não sei, se vou Baal. Aí houve aquele sinal do fogo, aí o povo: só o Senhor é Deus. Estava esperando sempre uma coisa: você tem que tomar uma decisão. Se o Senhor é Deus, sirva-o. Se Baal é Deus, vai servi-lo. Mas você não pode ficar cocheando entre dois caminhos. O homem dividido tenta andar por dois caminhos opostos. Não há possibilidade de andar com Jesus e andar na iniquidade. Não pode carregar dois melões em uma mão só. Assim também você não pode seguir dois caminhos. Não receberá benefícios eternos.
quem apostatar da fé em Cristo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fé do cristão será provada pelo fogo das aflições. Se ela subsistir, se fortalecerá e receberá a coroa da vida. Se você passar pelo fogo e sobreviver, você vai receber a medalha de ouro, a medalha de prata ou a medalha de bronze. A perseverança é uma obra da Trindade. É Deus que está em nós. Deus está operando. É Deus que opera em vós tanto o querer quanto o efetuar. Em último lugar, postura do atleta de Cristo. Quinto, o atleta de Cristo deve se espelhar no Senhor Jesus. Observe aí no versículo 2, ele falou antes das testemunhas, mas agora pede para a gente olhar para o patrão, para o nosso treinador. Olha, vamos no 2? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. É claro que ele não está pedindo para a gente olhar fisicamente Jesus. Ele está pedindo para que a gente olhe o que Jesus fez, como ele se comportou na vida, para que a gente possa seguir os seus passos. Então, o atleta de Cristo não deve olhar para si, mas para Cristo. Quando eu olho para mim mesmo, a tendência minha é desanimar, porque um bom autoexame vai dizer assim, não estou bem, não vou chegar lá, né? Hebreus diz que é Jesus. Quando Deus enviou as cobras, as serpentes, e as pessoas estavam morrendo por causa do veneno, e levantou uma serpente, né, de bronze. Olhai para mim e sede salvos, todos moradores da terra. Olhe para Jesus sempre. O autoexame é necessário para não sermos tomados pela soberba. Sim, examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão. Procure um exame, sim, porque aí você vai ver que você é pecador tão quanto os demais aqui da igreja. Não vai se ensoberbecer, né? O autoexame não deve ser feito à parte de Cristo, para não entrarmos em desespero. Examine, mas com Cristo do lado. O pecado manifesta Jesus. Jesus, lançando sobre ele toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. O atleta de Cristo deve olhar para a esperança futura, para sobreviver às angústias do presente, porque é dito que Jesus, da alegria que lhe estava proposta, Deus prometeu a ele um nome que era acima de todo nome. Lembrando disso, ele suportou tudo por nossa causa. Ele sabia que tinha uma recompensa. Então ele vai para a cruz, diz, eu sei que o que me aguarda lá no fim. Assim somos nós. Porque para mim, diz o apóstolo Paulo, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Eu olho para o futuro, digo, isso aqui é nada, essa dor vai passar, esse sofrimento vai passar, mas na eternidade eu vou gozar para sempre. O atleta de Cristo será glorificado como o seu Senhor foi. Lembra? Jesus foi desrespeitado, mas agora ele tem um nome que é acima de todo nome, ao qual o nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória do Pai. E nós também vamos receber essa exaltação como o Senhor. O atleta de Cristo deve ter paciência no sofrimento para não desanimar. Cristo diz que no momento difícil dele, ele não abriu a sua boca. Como ovelha foi para o matadouro. Sede, pois, irmãos, diz Tiago, pacientes até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O atleta de Cristo deve ser fiel, ainda que lhe custe a vida. Vamos pagar um preço. Concluindo, meus irmãos. Vamos renunciar os tesouros terrenos pelo tesouro eterno. Vamos suportar com paciência as aflições pelo gozo eterno. Vamos abandonar a impureza para andarmos no caminho de santidade. Nossa vida deve agradar a Deus e não a nós mesmos. Nossa vida precisa refletir a vida de Deus. Temos uma gloriosa recompensa para recebermos se trilharmos o caminho que Deus estabeleceu. Então, corte a fonte que alimenta o pecado pessoal. Confesse a Deus o pecado pessoal. Crie novos hábitos. Temos uma nova natureza dada por Deus. Somos batizados com o Espírito Santo da promessa. Temos a palavra de Deus para nos fortalecer. Jesus já garantiu a nossa vitória. Em Jesus somos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe.